E eu gostaria de falar para você, né? Aqui tá tudo bem, Dona Edileia, né? Dona Edileia. Peguei uma palavra aqui para você, tá? Bem interessante. Nós temos falado sobre igreja, a igreja de Jesus Cristo, tá? E eu quero ler com você agora um versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. 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 Vamos começar do verso 4, tá bom? 1 Pedro, capítulo 11, verso 4. Ótimo! Sejam todos bem-vindos aí, meus irmãos. Minha esposa tá aí, tá lá em casa. Dona Marisa, seja bem-vinda. Isso aí, Silvião. Um abraço para você, Silvio. Lírio também, pessoal. Família Rocha entrou, eles mandaram mensagem perguntando se eu ia fazer a transmissão. Eu estava tentando adaptar tudo aqui, mas agora também. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo? Vamos pegar uma versão mais Almeida aqui, né? Aqui, Nova Almeida atualizada, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos, amados é da Bíblia agora, Carol, não é a gíria da faculdade. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos atende, obrigado porque o Senhor fala conosco, obrigado, ó Pai, pela igreja, que são todos aqueles que creram no Senhor na história da humanidade. Ó Pai, nos dê sabedoria hoje, através do seu Santo Espírito, para que possamos ser edificados conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia, Suzy.
Um abraço para você, um abraço para o Fabinho, um abraço pessoal aí de Sorocaba. Irmãos, eu confesso a você que é difícil entender. Eu confesso a você que é difícil entender. É difícil entender as situações, é difícil entender as coisas. É difícil entender o que está acontecendo ao nosso redor. É difícil entender ser igreja. É difícil entender. Eu confesso que não é fácil entender. Não é fácil entender um mundo que não busca o favor ou o cuidado do próximo. Um mundo que não está preocupado em proteger o próximo. Um mundo onde cada um é por si e não existe o Deus por todos. Um mundo onde as pessoas estão atropelando. Um mundo onde você tem que praticamente estar escondido e acuado, para que você não seja refém de situações que não têm a ver com você. E quando você chega neste mundo, quando você olha para este mundo, você pensa, e agora? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Não é fácil entender. Não é fácil entender. Em alguns momentos da vida, meus irmãos, você e eu estávamos andando por esse mundo como se nada acontecesse, como se as coisas não tivessem problema, embora víamos situações terríveis acontecendo ao nosso redor, só nos preocupávamos se essas situações encostavam em nós. Porém, se elas não encostassem, então não teríamos nenhum problema. Não nos preocuparíamos. Só que nós estamos vivendo, Igreja de Jesus Cristo, nos confins da terra, no mundo inteiro, um momento que a gente questiona, Senhor, o que eu posso fazer? O que está acontecendo? Senhor, eu estou sendo engolido pelas situações que estão acontecendo ao meu redor. Onde o único lugar que você pode conseguir um consolo e uma segurança é buscando dentro da palavra de Deus. Quando vivemos num mundo onde a maioria não gostaria ou não quer buscar a verdade na palavra de Deus, a verdade talvez está em uma situação que me agrada, ela é relativa ao que eu penso. Senhor, como eu posso ser cristão em um mundo que talvez não te conhece? Senhor, por que tanta maldade? Senhor, por que acontece tanta coisa? Talvez como aquele salmo de Asaf, o Salmo 73, Senhor, eu vi o ímpio prosperar, e os caminhos dele eram prósperos, e ele tinha o que ele queria, e o meu coração quase titubeou e caiu, pelo fato de ver que ele estava prosperando. Mas depois ele fala que quando ele entrou no santuário de Deus, ele consegue entender, talvez o inentendível, ele consegue entender porquê das coisas. Meu irmão, eu acho interessante que eu não conseguiria explicar para você com toda a clareza como a Trindade ela existe. Eu não conseguiria explicar para você com toda a clareza como Deus existe, ou como Deus pode ter criado todas as coisas, ou como Deus controla todas as coisas. Mas através do seu Espírito, firmado nesta pedra angular, sobre a rocha, ele testifica com você essas verdades que talvez
logicamente ou teoricamente não conseguem ser explicadas. A palavra de hoje que eu coloquei no enunciado ali da nossa reflexão da manhã é peregrino. Peregrino. Peregrino, né? Peguei até aqui no dicionário da Bíblia. Peregrino, contíguo, vizinho, estranho. Estranho. Mas eu não sou um estranho. Eu sou daqui mesmo. Eu nasci aqui nessa região. Eu sou brasileiro. Eu sou do planeta Terra. Em determinado momento da sua vida, você estava andando normal, sem nenhum problema. Sabe, as coisas para você eram tranquilas. Só que chegou um ponto que você se deparou com esse versículo aqui, ó, versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Você estava caminhando na sua jornada da vida e de repente você se encontrou com esta pedra. Com esta pedra, né? Aqui é interessante que aqui, né, dá até para você dar o exemplo aqui da pedra, né? Você... Deixa eu virar esse aqui um pouquinho, para ver se dá uma melhoradinha. Aqui eu não posso virar muito por causa do fogo lá, né? Aqui, tem que baixar aqui, ó. Aí. Ok. Vou ficar mais para cá, gente. Você estava caminhando na sua jornada de vida e de repente, você tropeçou em uma pedra. Você estava caminhando e você tropeçou em uma pedra, você bateu em uma pedra. A sua vida estava indo normal, do jeito que de repente a vida de todos vão, mas só que agora você bateu em uma pedra. E pelo fato de você ter batido, encostado nessa pedra, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar de duas formas. Ou esta pedra que você bateu vai ser um empecilho na sua vida. E quanto mais você caminhar na jornada da vida, a pedra vai te atrapalhar. Você vai ficar batendo cabeça. Talvez que nem o apóstolo Paulo, quando Jesus conquista ele pelo evangelho da salvação. E ele diz assim, ó, Paulo, duro é recalcitrar contra a argilhada. Duro é dar coice na ponta do ferrolho. Talvez para algumas pessoas, esta pedra que está no caminho é uma pedra de tropeço, de atrapalho. Essa pedra não sai de mim. Pela misericórdia de Deus, que essa pedra não sai da sua frente. Porque é a pedra de salvação, a pedra que salva todo aquele que nele crê. Mas tem outro cara que também está dentro desse versículo aqui, ó, que ele fala o seguinte: para alguns, esta pedra era uma pedra de tropeço, mas para outros, era a pedra angular, a pedra de esquina, é a pedra de sustentação, é a pedra da base, é a pedra onde aquelas pessoas constroem a sua vida. E dos dois lados existem situações adversas. De um lado, que bênção que eu posso construir sobre essa pedra, porque essa pedra, ela conduz para a eternidade. Ela não existe somente neste plano que eu e você estamos vivendo. Esta pedra, ela constrói para a eternidade. Ok? Só que, quando eu me alicerço sobre esta pedra,
acontece uma coisa interessante aqui. Amados, peço a vocês como peregrinos. Peregrinos. O que é um peregrino? É quase que você está andando na vida, na jornada e na caminhada da vida, só que de repente você tropeça nessa pedra e você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Tudo que você fazia, que era errado, e talvez você não achava que era, agora que você está nessa pedra, você consegue perceber. Agora que você está nessa pedra, você consegue perceber e você fica pensando, nossa, e agora? Para onde eu vou? Porque você consegue ver essas situações adversas ao seu redor e você não fica intocável a respeito disso. Isso mexe com você. Não só uma questão humana, mas você pensa, Deus, eu estou nessa pedra, e agora? Como que as coisas vão ficar? Aqui no dicionário, ele usa outras palavras também. Ele usa, você é um estranho, você é um forasteiro, você é alguém que vive em um lugar sem direito de cidadania. Meu amigo, eu não consigo entender muito bem esse negócio de cidadania, mas eu posso falar uma coisa para você. Eu tive alguns amigos missionários que eles tiveram um problema com essa questão de cidadania. Qual que era o problema deles? O problema deles era que eles foram criados em um país, mas eles não pertenciam àquele país. Só que quando eles iam para o país deles de origem, eles pareciam mais com aquele país que eles foram criados. Então eles, exemplo, foi criado, na África, ok? Sua vida foi na África. Só que você é brasileiro. Então lá na África, eles pensam, não, esse cara é brasileiro. Só que quando você está aqui no Brasil, não, esse cara é africano. Ou seja, parece que você não tem cidadania. Parece que você não pertence a nenhum lugar. Parece que você realmente é um forasteiro numa terra estranha, mas você está dentro da sua própria terra. Aí olha só, meu irmão. Aí eu gostaria de falar para você o seguinte: por que você se sente bem com outras pessoas que são pescadores de gente, que são do corpo de Cristo, que estão alicerçados na rocha, que são os do caminho, que são os da videira? Porque aquelas pessoas também são peregrinos. Você já viajou para um lugar, para fora do país ou para fora do seu estado, e quando você está lá fora, você encontra alguém que é da mesma nacionalidade que você? Aí, você tem uma afinidade com aquelas pessoas? É isso que você sente com a Igreja de Jesus. É por isso que eu e você estamos sentindo falta da comunhão. E nós estamos desenvolvendo maneiras para que nós possamos estar conectados juntos. Porque nós queremos estar conectados com pessoas da nossa pátria. E onde é a nossa pátria? Onde é a sua pátria? Você que está alicerçado na pedra, na rocha, a sua pátria não é mais aqui. Você tem uma pátria eterna. E eu gostaria de falar também, porque talvez alguém, de repente, não está conectado nessa pedra.
Você está andando, você está esbarrando, você está batendo, você está chutando a pedra, mas você não consegue se entregar de coração e de fato para esta voz, vamos dizer assim, do Senhor que fala com você: William, venha, eu estou te chamando. William, para com essa vida, você tem que mudar, cara. Mas eu ainda estou batendo na pedra. Como nós sempre falamos, meus irmãos, não é você estar aqui nesse prédio que faz você conectado com a rocha. Não é você estar aqui neste ambiente que faz você estar conectado na rocha. Você estar conectado na rocha é quando você decide. E quando o seu corpo treme, o seu coração e a sua mente fica confusa: para onde eu vou, Senhor, se eu não for para ti? E aquela pedra que era um tropeço para você, ela se torna a sua pedra angular, a pedra de salvação, a pedra que conduz você para a eternidade, a pedra que talvez faz com que você se sinta peregrino aqui na terra. Essa pedra, peregrino. Se você se sente estranho nesse mundo, se as coisas que você faz e as práticas de buscar a Deus, não as práticas religiosas talvez, mas de buscar, de ter o seu coração temente, de andar na presença dEle, se isso faz você se sentir estranho, você está no caminho certo. Não é estranho porque as coisas não acontecem do seu jeito. Estranho porque você pertence a uma família que não é desta terra, ok? Sem direito de cidadania, sem cidadania no reino de Deus, alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente. Meus irmãos, você consegue ter o entendimento de que você não viverá para sempre aqui na terra? Você consegue ter o entendimento de que quando este mundo aqui acabar, você estará na presença do Senhor Jesus? Você tem a consciência de que você não se sente bem neste mundo porque você pertence a um mundo diferente? A questão aqui agora é o seguinte: Senhor, se eu não me sinto bem neste mundo, se eu não pertenço a este mundo, então o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E essa é a pergunta que sela o corpo de Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Você está aqui, meu amado, meu irmão, porque a missão de Jesus ainda continua através da sua vida. Você é um peregrino, você é um embaixador, você é alguém que veio aqui para transmitir a mensagem que Jesus começou. Mas, pastor, parece que eu não estou sentindo mais propósito na minha existência. Uma coisa que eu acho interessante, indo para os finalmente, você já pegou e tentou usar uma chave de fenda como martelo? Fala para o Silvio aí, o Silvio que trabalha com ferramenta. Quem mais está aí que trabalha com ferramenta? Fabinho, que trabalha com ferramenta, né? Quem mais trabalha com ferramenta? Seu Laércio, seu Carlos, Reinaldo, bem pouquinho, né? Reinaldo é mais mão fina. Pega uma chave de fenda e tenta pregar um prego com uma chave de fenda. Olha, se você for muito bom,
dependendo do prego e dependendo da chave de fenda, você pode até conseguir. Mas provavelmente você vai demorar muito tempo. Talvez você vai estragar o prego e talvez você vai estragar a chave de fenda. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de convidar você hoje para vestir a roupa do peregrino. Tem aquele livro do O Peregrino, acho que é do John Bunyan, mas não é sobre esse livro que eu estou falando. É sobre essa ideia de que você é um filho da graça, você é um filho de Jesus, você é um filho de Deus e você realmente está vivendo como peregrino aqui na terra. Então, vista essa roupa, encare a sua missão. Não tenta viver como se você não fosse parte desse corpo, desse grupo de pessoas. Não faça isso. Viva a vida que o Senhor Jesus te chamou para viver. Talvez, meu irmão, você está desanimado, você está triste, porque você não está vendo propósito na sua vida. Existe um propósito. Você já creu, você já é da família de Jesus. Tem muita coisa para mim e para você fazer. E o meu sustento, pastor? O Senhor proverá. Nesse momento, eu e você estamos mais cientes que o provento, o sustento vem do Senhor do que qualquer outro momento da terra. Você está com medo de perder o trabalho? Você está com medo de perder o sustento? Você está com medo de não poder de repente pagar um aluguel? Você está com medo de não conseguir cumprir com as suas responsabilidades? Mas eu gostaria de falar para você uma coisa. Siga aquele que te chamou e ele vai cuidar da sua bolsa. Ele vai cuidar do seu alforje. Meu irmão e minha irmã, se você não está andando conforme aquele que te chamou, a sua vida deve estar terrivelmente ruim. Meu irmão e minha irmã, ande conforme um peregrino que você é. Eu acho interessante esse elogio que Deus nos dá aqui, que assim, não tem como medir o tamanho disso. Porque você é uma geração eleita. Você é um sacerdote do rei. Você faz parte de uma nação santa. Você é propriedade de Deus para que você possa proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão e minha irmã, que você possa entender o seu chamado, que você possa entender que você é um peregrino, que você possa entender que a sua maior missão é proclamar, como é que ele fala? Proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz. Que Deus abençoe o seu domingo, que você possa andar na presença do Senhor, ok? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela vida de Jesus. Esteja nos dirigindo para que possamos colocar essa palavra no nosso coração e aprender do Senhor, através da tua palavra e através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Irmã Miriam, você está